Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Eu sei que nós já estamos quase vencendo a batalha. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Adelmo, que enriquece a nossa plateia, de todos os gestores de RPPS, que eu já vi por aqui, que são contemporâneos junto a mim. Eu sou gestor do RPPS de Naviraí, Mato Grosso do Sul, lá no sul do estado. Então, adiantada a hora, vamos deixar as formalidades para depois. Teremos agora um momento de 20 minutos, 10 destinado ao Reiter, que é sócio da empresa Sete Confiança, consultoria de investimentos, que irá explorar um pouquinho dentro desses 10 minutos sobre o fundo exclusivo imobiliário. Em seguida, o Roberto, que é da Constância Investimentos, que irá fazer um bate-papo bem descontraído com nós, a IA nesse tempo atual aí e os investimentos. Então, sejam bem-vindos. Vamos ser cuidadosos com o tempo, senão a gente não consegue ouvir os demais colegas. Obrigado e bom trabalho a todos. Bom dia. Bom, como falou, meu nome é Reiter, sou da Sete Confiança, fica aqui em Goiânia, Goiás, consultoria de investimento. E o que eu vou trazer aqui, um breve relato da possibilidade que a 5272 trouxe para os RPPS em fazer uma constituição de um fundo exclusivo para fazer a gestão dos imóveis. Porque boa parte acredita aqui que vocês, RPPS, têm o quê? Um terreno, um imóvel que foi dado em forma de atenuar o déficit setorial. Só que a gente não pode fazer nada. Vocês não podem fazer um investimento para uma exploração imobiliária. Então, com a 5272, isso já começa a ser possível. Então, aqui eu vou trazer as questões que poderão vocês a fazer esse tipo de investimento. Então, vamos lá, só para a gente entender aqui, 3 abordagens. A gente tem a gestão direta, que é você estar ali com um terreno, com um imóvel plugado no CNPJ do RPPS, no qual você não segrega esse patrimônio. E como assim? Isso é um pouco interessante. Já tive um cliente que tinha uma galeria. Essa galeria, por uma questão de não ter manutenção, um dia o teto caiu. E um dos inquilinos ficou prejudicado. Então, o que ele fez? Entrou na justiça com a questão de lucro cessante. Quem pagou? O RPPS, porque ele era o dono. Então, quando você tem a possibilidade, então, de fazer um investimento, seja no fundo imobiliário do artigo 11 da 5272, ou fundo exclusivo, você já tem essa segregação. Então, já é um ponto positivo para que isso seja possível, proteger o patrimônio do RPPS. Gestão profissional, igual esse RPPS. Quem fazia a gestão dessa galeria? Era o próprio RPPS. Tinha expertise? Não tinha. Então, com a possibilidade, você já tem o quê? Uma gestão profissional para estar fazendo essa gestão. Quando precisa reformar, quando precisa fazer uma exploração comercial. Então, essa gestão ela é focada para fazer a gestão desse ativo, desses imóveis. Governança do RPPS, toda, total, do RPPS, ele que detém toda essa governança, mas sem uma estrutura regulamentada. Igual esse RPPS mesmo, igual acabou de sair o companheiro aqui do Tribunal de Contas, sempre vivia fazendo alguns apontamentos. Ambos os fundos, o fundo imobiliário que é comercializado na B3, então ela é limitada, porque o cotista ele fica sendo um sócio minoritário, então, ou seja, você não dá muito palpite, e no fundo exclusivo você já tem uma alta governança, porque o fundo é seu. Então, a diretoria do RPPS, junto com conselhos e comitê, tem ali uma participação na gestão ali do fundo. Liquidez. Para ambos, praticamente, a liquidez é baixa, menos o que é cotado na Bolsa, que você tem ali uma alta liquidez. Então, ou seja, de repente precisa fazer uma venda desse ativo, vai demorar.
Isso não tem um milagre, né, vamos dizer, para acelerar uma venda de um imóvel. Você coloca ali para a venda, vai acontecer, quem sabe, daqui 1 mês, 2 meses, depende. Tá? Mas o intuito não é fazer isso, o intuito é fazer a exploração. Custos regulatórios, desculpa. Quando você tem a gestão direta, né, ela é baixa, né, não tem assim tantos gastos, né, mas você já tem um alto custo operacional, uma capinagem, se for um terreno, uma calçada, se tem uma galeria, como eu falei desse cliente, né, chegou um momento de fazer manutenção, o custo foi muito alto, e aí tem que o RPPS arcar. Então, é um ponto negativo ter o imóvel ali vinculado no CNPJ. Tá? E quando a gente vai para o fundo exclusivo, né, essa questão vai depender. Por quê? Ali vai ter uma taxa de gestão, administração e tudo mais, que sempre a instituição que vai estar fazendo essa gestão desse fundo, né, já vai estar descontando tudo isso de acordo com as receitas do fundo. Então, o RPPS, de certa forma, ele fica um pouco livre dessa questão de estar ali comprometendo sua taxa de administração, por exemplo. Tá? Direcionamento regional. Beleza, o RPPS tem o terreno ali, né, de sua propriedade, igual essa galeria desse ex-cliente. É uma coisa que fomenta o mercado local. Quando é um fundo pulverizado, comercializado na B3, está ali no eixo Rio-São Paulo. A sua cidade, de repente, não tem benefício nenhum. Você pega e faz o investimento, mas esse dinheiro vai para lá. Com o fundo exclusivo, ele fica local. Então, de repente, a prefeitura olha ali, tem um matagal. Para quem olha, não tem serventia nenhuma. Quando vem ali uma gestão profissional, olha e fala assim, dependendo do porte da cidade e tudo, fala, esse terreno, de repente, pode ser possível construir um shopping. Então, pensa, o desenvolvimento para uma cidade ter um shopping, um centro de distribuição, dependendo da estratégia logística. Então, essa exploração, ela pode vir de várias formas. E aí esse dinheiro fica na região. Geração de emprego, prefeitura tendo receitas, né, com impostos e taxas, né, a questão de criação de empregos, né, e assim vai. Base normativa. Bom, na gestão direta, né, a resolução 5272, mais portarias, né, na questão do fundo imobiliário pulverizado da mesma forma e também no fundo exclusivo. E aí, assim, uma das grandes vantagens no caso do fundo exclusivo é a liberdade de trabalhar na exploração desse imóvel. Mas, assim, essa liberdade ela está cheia de regras. Regras, resolução 5272, regras da CVM, né, e seus anexos, dependendo foi ainda até a Ambima. Então, assim, é um trabalho mais árduo. Inclusive, tem um cliente meu, né, que fez aí o processo, o decreto para a criação de um fundo, já teve a licitação. O que o Tribunal de Contas já fez? Foi lá e já começou a fazer questionamentos. Cadê isso? Cadê um projeto? Aí a gente falou, não, calma, porque ainda agora nós estamos numa fase que é o quê? Selecionar os ativos, para depois ver o que esses ativos, esses imóveis, poderão ser explorados para, assim, fazer manuais, procedimentos, o que fazer para esse instrumento de investimento ele poder ser rentável, né? Bom, tem todo esse trabalho. E aí a pergunta é, por que falar de um fundo exclusivo para RPPS? Então, vamos lá. Cenário atual. O RPPS vai buscar sempre uma diversificação, além de títulos públicos e privados, né, bancários e tudo mais, ações. Os imóveis, né, vai oferecer sempre uma renda recorrente, igual essa galeria lá que estava, todo mês pingava o aluguel das salas ali para a conta do RPPS. Só que não tinha gestão, o dinheiro era insuficiente, precisava de fazer manutenção predial, isso não era possível, né? O fundo exclusivo, ele vai ter uma estrutura medida para o próprio RPPS. Então, dependendo da cidade, o seu tamanho, ali é uma coisa moldada, se for possível, né, dentro dessas características do RPPS. A sua questão atuarial, de repente, assim, vamos buscar o quê? Se sua meta atuarial hoje, por uma questão do passivo, vamos supor, IPCA mais 5,5, de repente os aluguéis vão ser ajustados IPCA mais 6, então você começa a ter alguma vantagem com relação à sua meta atuarial. Então, é uma coisa mais moldada.
E aí, atribuição a 5272, né, que vai ampliar esse regulamento, né? Como que a gente ganha dinheiro nisso, né, a rentabilidade? Tem a questão de rendas de aluguéis, como também valorização patrimonial. Até um cliente que uns tempos ganhou aí uns terrenos da prefeitura, né, menos mal, porque ali é mais roçagem, é um custo barato para o RPPS estar fazendo a administração. E aí a gente discutindo, falando assim, não, daqui 10 anos, esse terreno, essa área vai valer 100%. Aí eu peguei e falei, não, então vai estar ganhando mais ou menos 10% por ano. Hoje consegue bater meta atuarial, mas se a inflação começar a subir, de repente sua meta fechar no ano 13%, 15%, que já aconteceu no passado, vai ser insuficiente, só pela valorização, se for pegar nesse sentido. E outra, é uma área muito boa, é um espaço muito grande. Falei, então, se fazer um fundo, fazer a exploração, esse 100%, dependendo for, você consegue fazer ele o quê? Em 2 anos. Então, você faz o quê? Uma antecipação dessa rentabilidade, né, num curto tempo. Isso melhora a sua questão atuarial, o déficit, principalmente, né? E o prefeito fica feliz. A questão de governança segrega, como eu falei, do CNPJ do RPPS. Então, se fosse um caso de uma galeria, caiu o teto na cabeça de alguém, uma loja ficou prejudicada, o RPPS ele não responsabiliza de uma forma direta, porque tem um fundo que ali vai fazer todas as tratativas, né? E aí, como eu falei, regulamentação da 175, né, que é a instrução CVM que rege sobre os investimentos, né, e mais a 5272. Tá? Bom, como que a gente vai estruturar isso? Né? Então, tem que ter uma base legal. Né? Então, vai ter uma lei municipal, né, autorizando essa atividade específica, né? Tem que ter uma aprovação na Câmara dos Vereadores, né, por se tratar de lei, e um ato do Poder Executivo regulamentando a transferência. O melhor das hipóteses, gente, se a prefeitura vai doar o imóvel, né, que eu estou fazendo mais nessa visão, a prefeitura ou o Estado doando o imóvel para o RPPS. A prefeitura constitui o fundo, né, faz toda a sua parte legal, pega essas cotas e doa para o RPPS. Por quê? Ele já pega o patrimônio que está na sua propriedade, integraliza no fundo de investimento e só entrega as cotas para o RPPS e vida que segue. Do que, de repente, o RPPS cria o fundo, aí a prefeitura, de repente, transfere as cotas, o imóvel para o RPPS, e o RPPS faz a integralização. Então, assim, é um trabalho mais ardoso, né? E tem questões de cartórios e tudo mais. Né? Então, de repente, o RPPS, né, já recebendo as cotas, seria o melhor cenário possível. Mas também nada impede, né, de repente, o RPPS fazer, agora com a 5272, constituir esse fundo e estar recebendo os imóveis da prefeitura, do Estado, já de uma forma integralizada. Aí a prefeitura ou o Estado fica sendo um cotista, mas depois ele cede as cotas para o RPPS, tá? Para ele ser o único cotista ali daquele fundo, né? E também, assim, para constituir, tem que fazer os estudos, né? Então, tem que fazer o estudo de viabilidade técnica econômica. Até num passado, quando eu atendi um RPPS que estava recebendo os imóveis, antes disso aqui aparecer, a prefeitura vai tentar empurrar qualquer imóvel. E aí a gente fez o quê? Uma equipe técnica para fazer uma avaliação. E aí tinha imóveis que não fazia sentido. A gente fazia o quê? Não, descarta esse daqui. Não tem viabilidade econômica. Então, é muito importante estar fazendo esse estudo. Avaliação patrimonial independente dos ativos. Né? Então, assim, o bom é que você traz esses imóveis a valor de mercado de fato, não pelo valor venal. Né? Então, isso é já um ganho patrimonial para o RPPS. Análise de manifestação dos órgãos competentes, como o Ministério Público da Previdência, né? Tribunais de Contas e assim por diante. Então, assim, queira ou não, é um trabalho que o Tribunal de Contas vai ficar em cima. Tá? Isso aí pode ter certeza. E fazer a due diligência, né, jurídica e registral desses ativos para dentro do fundo. Então, assim, apesar de ter todo esse trabalho, mas o benefício vai. Hoje, no Brasil, a gente tem a cidade de Campinas, que já tem um fundo já em operação, e agora o município de São Paulo, que já deu esse pontapé. Tá? Então, a gente já tem municípios fazendo isso. E, óbvio,
Município A tem toda uma viabilidade econômica. Município B, que está a 40 quilômetros de distância do A, de repente não tem. Então, infelizmente, é uma solução que para alguns vai atender, para outros não. Tá? Então, aqui é só um fluxo, né? Então, de como que seria a prática, de uma forma simplória, né? Transferência do município, entregaliza o imóvel aos fundos imobiliários, né? Faz a emissão das cotas ali em favor do RPPS, então o RPPS vai fazer ali, né, ter o benefício do recebimento de receita, né, através de aluguéis, valorização do imóvel, distribui esses lucros, né, para o RPPS através de dividendos, alguma coisa nesse sentido, ajudando ali na folha, né, de benefícios, né, e o pagamento, né, o RPPS, ele recebeu isso, né, ele faz o pagamento de forma para o benefício ali de uma folha, tá? Aí temos a questão de governança e segregação patrimonial. Então, assim, o fundo de investimento, ele vai ter que constituir, né, esse fundo, por ele ter que ser homologado na CVM, o administrador e o gestor também tem que ser uma instituição financeira, né, com as habilitações devidas. Então, não pode o prefeito ou o governador nomear algum outro servidor para fazer esse tipo de atividade. Então, assim, tem que fazer uma licitação para contratar aí uma instituição financeira, tá? Então, tem a parte aqui, né, por causa do tempo aqui mais burocrática, eu vou passar, né, a questão do diligência, né, então, a escolha do administrador e gestor. Uma coisa que eu falo assim, se, de repente, alguém tem interesse e vai constituir um fundo imobiliário, então, é fazer o quê? Uma pesquisa de mercado para saber quais instituições financeiras têm a expertise de fazer administração patrimonial. Porque, de repente, pega uma instituição que não tem essa expertise, vai ser uma dor de cabeça a mais, um gasto a mais, e aí tribunais de contas cobrando essa questão da gestão do erário aí público, né? Então, tem que fazer. Escolher a melhor forma de contratação, se vai ser por inexigibilidade, preço e técnica, né? Enfim. Então, é colocar critérios. E aí também é o seguinte, os RPPS, que têm consultoria de investimento, de repente, no seu rol de serviço, também estar auxiliando para fazer a melhor forma possível de selecionar os melhores players de mercados do Brasil para estar fazendo, então, essa constituição. Tá? E aqui, né, finalizando, então, assim, os 5 pilares aí para ter um sucesso nesse fundo imobiliário seria ali a base, né, que é um monitoramento contínuo e transparente. Então, hoje, por exemplo, você tem aí um imóvel no seu CNPJ. Qual que é o grau de transparência com a sociedade, com os beneficiários do RPPS? Então, com o fundo, isso será mais plausível. Então, essa transparência ela será necessária por uma questão da due diligência, né, para a questão dos regulamentos que tem que ter aí perante normas. Política de investimento mais clara, né, porque esse fundo vai ter que ter uma política de investimento de acordo com a vocação econômica ali dos ativos. Prestadores qualificados, né, então o administrador, o gestor, né, a instituição financeira ali, né, então tem que ter. Precificação rigorosa. Hoje, quando você tem um imóvel direto, né, no seu CNPJ do RPPS, salvo engano, só pode ser feita uma avaliação do valor do patrimônio, né, do valor do patrimônio ali a cada 3 anos. Aqui no fundo, dependendo for as regras, a vontade do RPPS, pelo menos uma vez por mês, uma vez por semestre. Então, você começa a ter uma precificação mais qualificada, preço de mercado e não venal, né, e de tempos mais curtos, né? E sem falar da governança. Então, tem ali uma gestão profissional, tem ali o RPPS, junto com o seu comitê, conselhos, né, também vereadores, deputados estaduais, dependendo do RPPS, né, está fazendo ali essa fiscalização e essa governança ali no fundo imobiliário. Tá? Bom, o que eu tinha que falar, né, sobre essa possibilidade, né, como eu falei, já há um bom tempo aí a gente já vem falando sobre isso, antes da 52 permitir, só que isso era a prefeitura que fazia, ou o governo, e cedia para o RPPS, agora o RPPS pode fazer. Né? Então, foi um avanço da 5272, apesar de muitas críticas, né,
ela também trouxe benefícios, né, e tudo mais. E aí fica gestão patrimonial, precificação, transparente e governança sólida são a tríade que transformam a gestão de ativos imobiliários em patrimônio previdenciário de longo prazo. Porque qual que é a grande preocupação dos RPPS hoje? Vou ter dinheiro no longo prazo? Então, com a questão de uma gestão patrimonial via fundo, isso começa a ficar mais tranquilo. Você começa a ter uma previsão de receita melhor. E aí, para finalizar, muito obrigado. Depois, quem quiser esse material, pode ler o QR Code aí, pode me mandar por e-mail, WhatsApp, que eu estarei entregando e batendo um papo para tirar mais dúvidas, se for o caso. Tá bom? Obrigado e até mais. Obrigado, Reiter. Só lembrando, se algum RPPS tiver interesse de alguma consultoria com relação a isso, é só procurar a Sete Confiança, né? E lá no stand para... Roberto, você foi reduzido seu tempo. Agora eu vou passar aqui para o Roberto Tepperman, conhecido como o Beto da Constância, para falar com a gente. Gente, bom, eu tinha 20, agora depois me deram 10, agora me deram 8 minutos para falar, né? Bom, mas como a gente é uma grande IA, na verdade, a gente vai tentar acelerar, né, no nosso trabalho aqui. Quem usa IA aqui? Quem usa IA no trabalho aqui? Quem já está usando agente de IA no trabalho aqui? Olha, já tem gente usando agente de IA no trabalho aqui. O que a gente vai passar aqui é só 8 minutos, não dá para falar muita coisa aqui para vocês, mas é tentar fazer vocês brilharem os olhos do que a IA pode fazer por vocês. O segmento público é um segmento, na verdade, que tem, todo mundo sabe as dificuldades que vocês têm no dia a dia, principalmente de contratação de pessoas, tem que fazer licitação, processo, tudo, trazer, quando pode trazer, aí não tem orçamento, aí tenta trazer algumas... A vantagem da IA é que ela vai ajudar e muito nesse processo de vocês. A única coisa que vocês precisam fazer é entender um pouco do como a IA funciona. E a beleza disso é que os mais velhos têm, por tempo de trabalho, por conhecimento, por carreira, tendem a ter muito mais facilidade a trabalhar com a IA do que o público mais jovem. Porque a IA só funciona se você tem experiência. Se você não tem experiência, você não passa na IA do além de perguntar qual é o melhor restaurante que tem na cidade. Isso qualquer pessoa faz. Isso até o Google respondia. O próximo passo é como é que eu faço para me ajudar naquele trabalho que às vezes você fala, nossa, eu tenho 1000 páginas aqui num papel, e coloca essas 1000 páginas, na verdade, dentro de um sistema. Tá? A constância é uma grande IA. Hoje, a minha vida é muito mais fácil do que era há 10, 20 anos atrás. Por quê? Porque ninguém entendia o que a gente fazia. Todo mundo fala assim, vocês são loucos, eu não entendo nada desse negócio, sistema, tecnologia, não estou entendendo nada. A vantagem da IA é que ela trouxe para o mundo da turma que não trabalha com tecnologia as facilidades de quem trabalha com tecnologia no dia a dia. Basta você saber fazer a pergunta correta. Tá? A gente... Sabe como é que eu ando aqui? É com mais aqui? Não está ainda, não. Pessoal, consegue colocar minha apresentação, por favor? Então, assim, a nossa ideia aqui, nesses poucos, agora eu já tenho 6 minutos, a coisa está caindo aqui numa velocidade assustadora, é mostrar o que está acontecendo no mundo de IA. Para vocês terem uma ideia, a IA hoje é comparada a uma das maiores revoluções na história do mundo moderno. Tá? Quem ficar fora da IA, provavelmente daqui 5 anos estará se perguntando onde é que eu vou trabalhar. Tá? Só para vocês terem uma ideia de mundo e o que está acontecendo no mundo, o Japão declarou que nos próximos 15 anos eles terão 10 milhões de robôs humanoides fazendo exatamente o que eu e vocês fazemos aqui. A China declarou que em 10 anos, 5% da força total da China de trabalho será feita por robôs.
Tá? É uma coisa assim assustadora, não o porte, mas sim a velocidade com que isso que está acontecendo. Então, a gente aqui, o que a gente quer é abrir para vocês um espaço, né, e, obviamente, meu tempo é muito curto aqui, para que vocês, na verdade, comecem a se desenvolver nessa área. E tanto eu quanto a Alessandra, que está sentada aqui na frente, se vocês precisarem de qualquer ajuda, a Constância pode ajudar vocês através, né, de consultoria, tá, de uma prestação de serviço, simples de fato, que também não seja somente falar do seu investimento. Tá? A gente quer aqui ajudar. A gente está num trabalho hoje com 2, 3 RPPS, né, no qual a gente está ajudando, na verdade, na parte de processo desse RPPS, de como evoluir, de como fazer a coisa acontecer. Né? Acho que um dos maiores relatos que eu ouço, né, há 20 anos trabalhando nesse segmento é: meu Deus do céu, eu não tenho tempo para nada. Né? Sempre falta alguém, sempre falta recurso, sempre falta um computador, uma caneta. Como é que eu faço para isso para mudar a minha vida? Então, rapidamente aqui, isso aqui, só para passar para vocês o tamanho da brincadeira. Tá? O gráfico do lado esquerdo, né, para todo mundo ver aqui, é o tamanho do investimento. Tá? A barra do lado esquerdo é o projetado, né, e a barra do lado direito, nos dois, o início de 25 e 25, é o que foi realizado, tá? E em 26. Dá uma olhada no tamanho da brincadeira do que é IA. Você está falando que em 26, tá, já foram realizados investimentos 659 bilhões de dólares em investimento em IA. Por que a turma está fazendo isso? Porque eles sabem exatamente de que se nada for feito, a empresa deles quebrou em menos de 5 anos. Tá? Empresas de software, tá? Todo mundo conhece uma empresa de software, seja ela brasileira ou gringa. Todas, sem nenhuma exceção, irão sumir nos próximos 5 anos. Vocês serão o próprio software. Vocês criarão o software. É isso que vocês vão fazer. Vocês não precisarão mais de software. Todo mundo aqui usa o PDF lá, faz uma apresentação, coloca em PDF lá, usa o Acrobat, né, para fazer o PDF. Você não precisa dele mais. Você entra em qualquer ChatGPT da vida e fala assim, transforma em PDF. Ele faz. Acabou. Você não precisa comprar o software. Além de tudo, vocês têm uma redução de custo extremamente importante. Tamanho da brincadeira, gráfico do lado direito. Né? Aqui tem as últimas principais revoluções do mundo, desde o início das ferrovias, passando, na verdade, né, pelo motor elétrico, hardware, telecomunicações, e agora o IA nos Estados Unidos. A gente só está no início. Né? Tem muita gente assustada com o tamanho da colocação de grana. A gente ainda não chegou nem perto do que está por vir. Tá? Esse número de investimento que eu falei no gráfico da esquerda provavelmente vai dobrar de tamanho nos próximos 2 anos. Tá? 650 bi de investimento é maior que 95, 96% do PIB de todos os países nesse mundo. Tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho do dinheiro que está sendo colocado em desenvolvimento de IA. Tá? Como eu falei para vocês, a grande maior parte das pessoas, né, olhando aqui, trabalha com IA tradicional, que é basicamente fazer pergunta, resposta e tentar achar um caminho. Tá? O segundo passo, né, que é o passo que a gente ajuda bastante a turma, dado que é o nosso trabalho, nosso dia, é ajudar as pessoas a começar a usar os assistentes de IA. Tá? Os famosos agentes. Né? Mas o que você consegue fazer com isso? Qualquer coisa, qualquer área. Né? A gente tem lá a turma mais jovem no escritório, para você ter uma ideia que, né, como eles estão no início de carreira, né, o salário é mais baixo e eles adoram ter uma terapia, gostam de falar, porque essas novas gerações, na verdade, têm dificuldades enormes de se expressar, né, porque eles passam o dia inteiro no telefone. Né? Então, a única maneira que eles têm, na verdade, de se comunicar é através do telefone. Então, eu brinco que eles vão na balada, em vez de conversar com alguma pessoa, eles ficam sentados olhando para o telefone. Né? Então, a turma lá no escritório, por exemplo, faz terapia no telefone, com a IA. Né? Muita gente olha fazendo, não, está tudo errado. Eu falei, pode ser. Né? Mas é um caminho que as novas gerações estão adotando para se comunicar com o mundo. Tá? E hoje em dia, ele vai passar a coordenar, né? Vocês olham ali, a gente colocou quantidade de pessoas, tal, não sei o quê. Gente, vocês vão passar a automatizar qualquer planilha, qualquer processo, né? Qualquer trabalho que vocês tenham. A coisa legal, a parte legal disso é que
todo mundo vai caminhar para o mesmo lado. Vamos pegar todas as coisas chatas do meu trabalho, né, e deixar um agente fazendo essa parte chata. Vocês vão diminuir custo, vocês não precisam contratar ninguém, né? Uma IA hoje avançada custa R$100 por mês, né? Vocês podem ter ela no escritório, né? Não precisa fazer licitação para compra de R$100, né? Vocês vão poder utilizar isso e ajudar no dia a dia do trabalho de todos vocês da melhor maneira possível, tá? Algumas coisas interessantes, né? Vocês vão olhar ali que a gente botou, um nome até divertido, né? Que existe, né, um sisteminha que ele chama sistema de alucinação, né? Vai todo mundo achar que a gente está tomando chá de Santo Daime aqui, né? Basicamente é para vocês verem a evolução, né? Ele varia de 1 até 1, tá? De quantidade de respostas que a IA dá errado, né? Então a gente colocou desde o ChatGPT, que foi o primeiro grande, porque o GPT já está né, já está indo para o 6, na verdade, né? Em estado. Você tem o GPT-4, que foi o primeiro que todo mundo começou a usar, né? Então 40% das respostas que eles davam, né, estavam erradas. Ou seja, de cada 10 perguntas que vocês faziam, né, 6 estavam corretas e 4 estavam erradas. Num período de menos de 2 anos, praticamente 100% das respostas estão corretas. Para vocês terem uma ideia da velocidade que isso está acontecendo. Tá? Rapidamente aqui, né? Opa, para cá. Vou chegar mais perto aqui. Você me ajuda aqui que não está avançando? O IA está difícil aqui hoje. Né? Vamos lá, deixa eu avançar aqui. Tá? Ops, agora passou demais. Tá? Aqui. Tá? Nós pegamos um gráfico aqui, né, para você ver como o tempo é curto, né, de março de 23 até atualmente. Tá? Todas essas empresas aqui, provavelmente algumas vocês já conhecem, ou desapareceram ou estão em vias de desaparecer num processo de menos de 3 anos. Tá? Essas empresas são empresas com 40, 50, 60, algumas delas com mais de 100 mil funcionários. Todas irão morrer. Tá? Então, só para você ter uma ideia, ali o último só falando o IA Física. O que é IA Física? IA Física são os robôs que a gente estava falando aqui. Então, começa com modelos, na verdade, que vocês usam, entra nos agentes e, finalmente, chega, na verdade, nos robôs humanoides. Todo mundo provavelmente já teve ou já conhece, né, um aspirador robô que tem em casa. Né? É uma coisa, na verdade, que usa inteligência artificial para fazer a aspiração da tua casa. Só para fechar aqui, né, muita gente, pena que a gente tem pouco tempo aqui. Vamos, meu amigo. Avançar mais um, eu vou direto ao fim. Muita gente perguntou para a gente aqui, só para fechar, né, porque falou assim, pô, Roberto, eu adoraria, na verdade, né, adoro IA, vai me ajudar, eu sei que vai me ajudar, mas como é que eu faço para ganhar dinheiro com isso também? Né? O Brasil não tem nenhuma empresa, zero empresas que, na verdade, estão muito avançadas ou a caminho de serem avançadas em IA. Então, a gente resolveu fazer uma parceria com uma das maiores gestoras de inteligência artificial do mundo, que chama Polar Capital. A gente já distribui esse produto principalmente para clientes privates e wealth, e a gente, em agosto, vai abrir para o segmento de RPPS. Tá? Esse produto, para quem tivesse entrado no início dele, teria hoje 3.400% em dólar de retorno, mais ou menos 5.000% em reais. Qualquer pessoa que tivesse sentada aqui e entrasse no fundo, estaria aposentada hoje. Nos últimos 10 anos, qualquer pessoa que entrou no fundo da Polar e ficou lá 10 anos, se aposentou. Tá? Eu vou fechar aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês abram os olhos. Tá? O que está acontecendo aqui é no nível de uma revolução industrial. Tá? A IA é um movimento maior que foi do advento da internet. E a grande vantagem é que vocês não precisam mais estar na capital do estado ou na capital do país ou em volta com pessoas de tecnologia para poder utilizar IA. Vocês podem utilizar IA de qualquer lugar. Basta ter uma conexão, basta ter um computador. Tá bom? Gente, obrigado, desculpa, o tempo é curto aqui, já estão falando corta, mas se vocês quiserem eu fico aqui à disposição para falar com vocês por mais um tempo, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Beto. Obrigado a todos que nos prestigiaram. E um mimo da DIMP para você.
e em agradecimento pelo seu tempo e pelo conteúdo passado. O fotógrafo está ali? O hater, a gente pede desculpa, porque ele já tinha organizado os brindes e ele entrou depois, tá bom? Obrigado também. Deus abençoe.